A nossa análise dialética de hoje começa com um exercício mental. Imagine que você está recebendo um presente, sabe, meticulosamente embrulhado. Uhum. É uma caixa pesada, visualmente deslumbrante, algo que você realmente queria muito. Mas, no exato momento em que a pessoa entrega a caixa nas suas mãos, ela solta um suspiro profundo. Nossa. Ela revira os olhos e começa a murmurar sobre o quanto aquilo custou caro, sobre, o quão inconveniente foi sair de casa para comprar aquilo e como ela honestamente preferia ter gasto o dinheiro com qualquer outra coisa. O clima pesa na hora, né? Exatamente. De repente, aquele objeto nas suas mãos, independentemente do valor financeiro ou da utilidade prática que ele tenha, parece tóxico. Fica manchado. Isso que aconteceu, o bem material mudou de mãos, mas a essência do que a gente chama de presente foi, completamente esvaziada. É um cenário que todo mundo já vivenciou, de um lado ou do outro, com certeza. E o que torna essa nossa discussão fascinante é que nós vamos analisar esse dilema humano através da lente de um texto muito específico. Sim, um material antigo. Exato, a teologia da caridade delineada no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 10. É uma passagem que propõe uma questão incrivelmente contemporânea sobre como nós operamos. A nossa discussão central hoje gira em torno da seguinte pergunta. O valor espiritual e a bênção da caridade derivam fundamentalmente da disposição interna e pura de quem doa, quer dizer, do coração? Ou será que esse valor está ancorado na constância e na obediência do ato tangível de compartilhar? O trabalho das mãos, digamos assim. É uma divisão de perspectivas muito clara. Sim. E para deixar a minha perspectiva transparente desde o início, eu defenderei que a verdadeira generosidade é definida e validada pela intenção, pela pureza do coração do doador. Sem isso, o ato perde totalmente o sentido. Entendi. E a minha posição nesta discussão é que a verdadeira força, a âncora dessa passagem, não está na emoção, mas sim no dever prático. No ato em si. Exatamente. A validade da caridade reside na ação objetiva e na constância do ato repetido de dar, independentemente das hesitações ou dos egoísmos iniciais que o coração humano, inevitavelmente tem. Para a gente começar a aprofundar, deixe-me expandir um pouco a minha posição inicial. O texto base que estamos analisando afirma de maneira muito clara que a caridade não deve ser praticada apenas com as mãos, mas também com o coração. Certo. O texto menciona o coração, eu não nego isso. É uma premissa central. Isso não é uma sugestão periférica ou, um bônus. O peso é total na intenção. Mas a questão, para mim, é o peso que damos a ele em relação à ação. A mecânica da doação, o ato de transferir um recurso do seu bolso para a mão de quem não tem, é estritamente secundária ao estado de espírito que acompanha essa ação. Secundária. Sim. O material nos adverte que não basta simplesmente abrir a carteira. É imperativo que essa doação ocorra com uma disposição sincera, sem ressentimento, sem aquele peso nas costas e sem nenhuma sombra de arrependimento. Mas aí, veja bem, nós entramos num terreno muito perigoso de exigir uma perfeição emocional que o ser humano raramente possui. Eu não diria que é perfeição emocional, é coerência espiritual. Se as condições internas não forem atendidas, a ajuda oferecida com má vontade perde parte significativa, para não dizer total, do seu valor espiritual. Uhum. A verdadeira generosidade, como o material aponta, nasce da compaixão. Ela nasce de um profundo reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Sem esse reconhecimento interno, a mão que dá é apenas um instrumento mecânico vazio. Olha, eu entendo essa ênfase no interno. Soa muito bonito, soa nobre, mas nós precisamos olhar para a estrutura do mandamento em si. O que você quer dizer? O texto não começa com um conselho terapêutico sobre como você deve se sentir. Ele começa com uma ordem direta e inegociável, que é lhe darás. A ação precede a discussão sobre o sentimento. Mas a ação sem o sentimento não é justamente o que esvazia o ato? Eu vejo isso de uma maneira diferente. A âncora de todo esse pensamento é a ação objetiva e, crucialmente, a repetição dessa ação. A repetição.
Sim, o texto vincula a promessa divina de abençoar toda a tua obra e em tudo o que empreenderes diretamente ao ato de repartir em si. A ação de dar é o mecanismo que efetivamente combate a avareza e gera o que o material chama de multiplicação. Multiplicação material, você diz. Material e espiritual. O ato material de dar é qualificado no texto como um investimento eterno. Portanto, a minha posição é que a exigência da ação se sobrepõe à flutuação emocional. Certo. O dever de ajudar o próximo não pode ser feito de refém da nossa vontade ou, do nosso bom humor no dia. Ele é uma constante que deve ser executada. O mundo precisa da comida, não apenas das nossas boas vibrações. Questão de desconstruir a ideia de que o ato pelo ato é suficiente. Como assim? Voltemos àquela minha analogia da abertura. Imagine o colega de trabalho que contribui para a vaquinha do escritório. Sei bem como é. Ele contribui, mas faz isso reclamando, deixando claro para todo mundo que achou um absurdo. O material é explícito ao declarar que a ajuda oferecida com má vontade perde o seu valor espiritual. Mas ele ainda assim ajudou a comprar o presente do colega, não ajudou? O resultado prático ocorreu. Mas o texto não diz que perde apenas o brilho social ou a etiqueta. Diz que perde o valor espiritual. Entendi. Isso significa que, na economia divina e ética proposta por Deuteronômio, a mecânica da doação sem a disposição sincera é uma caridade oca. Oca é uma palavra forte. Se eu entrego um prato de comida a alguém no sinal de trânsito, mas o faço com um ressentimento palpável, eu posso até ter resolvido a fome daquela pessoa por algumas horas. Isso é inegável. O que já é muito. Sim, mas eu falhei no propósito da caridade. Eu transformei a pessoa que recebe num fardo, num incômodo para minha consciência e não num alvo da minha compaixão. Eu concordo que o ressentimento é um problema, claro, mas você está focando muito na perda de um valor espiritual abstrato, correndo o risco de paralisar a ação. Paralisar? Sim. O material nos diz que o homem sábio entende a doação como multiplicação. Isso em oposição direta ao avarento, que olha para a doação e vê apenas diminuição. Certo, o avarento foca na perda do recurso. Exato. E a bênção prometida pela Escritura aqui não é só um afago na alma. É uma resposta vasta e concreta. O texto fala de prosperidade material, paz, favor, dignidade. E a consciência tranquila de quem vive segundo a justiça. A frase exata do nosso material é: a bênção está ligada ao ato de repartir. Mas como essa bênção se sustenta se o ato for ressentido? Porque a ação deflagra o ciclo. Note que o texto não diz que a bênção está ligada exclusivamente à pureza absoluta do sentimento antes de repartir. Está ligada ao ato em si. Ao ato físico? É ao investimento eterno. Deixa eu colocar de forma bem prática. O nosso cérebro humano é programado para escassez, né? Nosso instinto é reter, guardar, para garantir a sobrevivência. Claro, biologia básica. Perfeitamente puro, transbordando de compaixão espontânea todas as vezes que nos depararmos com a necessidade alheia, a caridade simplesmente não vai acontecer. Deixa eu confessar uma coisa, porque eu tenho dificuldade com essa ideia. Qual parte? Se eu dou algo, mas faço isso me sentindo coagido ou com raiva do necessitado, como é que essa mecânica de uma ação puramente externa, quase robótica, gera essa tal consciência tranquila que você mencionou? Isso não seria uma hipocrisia? Me ajuda a entender a lógica de como a ação sozinha resolve isso. Não é hipocrisia, é disciplina. A obediência ao ato de dar constrói essa consciência tranquila, através da prática da justiça. E justiça, nesse contexto antigo do texto, não é um sentimento no peito. Não. É primariamente uma questão de equidade prática. É garantir que o necessitado tem o que precisa para sobreviver hoje. A ação gera o resultado material para quem recebe e, ao quebrar o padrão de retenção, gera o resultado espiritual para quem dá. Eu entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre essa consciência tranquila e essa ideia de disciplina. Pode falar. Você sugere que o ato repetido cria essa paz, quebrando o padrão de retenção, mas o texto estabelece pré-requisitos emocionais rigorosos antes mesmo da repetição. Rigorosos em que sentido?
Ele exige uma disposição sincera, sem ressentimento, sem peso. Mais ainda, a Escritura não apenas ordena o ato, ela emite um alerta claríssimo, e eu cito, que teu coração não seja mau quando lhe deres. E o que você define como o coração ser mau, nesse contexto? Essa é uma excelente pergunta. O coração ser mau aqui não significa planejar maldade cinematográfica, sabe? Certo. Significa doar com avareza interna. Significa doar lamentando a perda daquele recurso. Doar e ficar fazendo as contas de como aquilo vai fazer falta para você. É a dor de soltar o recurso. Exatamente. Se o texto diz que o coração deve permanecer aberto e não ser mau, ele está exigindo um estado emocional contínuo e puro. Não se trata apenas de bater ponto na caridade. É um argumento convincente, eu admito. Mas você já considerou o poder transformador da própria constância que o material destaca tão vigorosamente logo em seguida? Como assim? Transformar o coração através da repetição mecânica? Sim, através da formação de hábitos. O texto utiliza a expressão mesmo que seja muitas vezes. Isso é a chave de tudo. Ele ensina a constância, afirmando que o dever de ajudar não termina numa única ocasião. Ah, entendi! A nossa natureza tende naturalmente a se retrair. Quando a necessidade do outro se torna crônica, sabe? Quando você tem que ajudar muitas vezes, o nosso instinto natural é o cansaço. É a famosa fadiga da compaixão. E é justamente aí que o coração corre o risco de se tornar mau. Exatamente. E é por isso que a Escritura ordena a ação ao mesmo tempo que adverte o coração. A repetição da bondade é uma pedagogia. Uma pedagogia da ação. O material diz expressamente que a repetição da bondade não empobrece. Ao contrário, ela se torna fonte de bênção. Pensa num treinamento de academia, né? Você não vai para a academia só nos dias em que acorda super motivado. Quase nunca, aliás. Pois é, você vai porque a disciplina constrói o músculo. Então você está dizendo que a caridade é uma espécie de musculação contra o egoísmo? Perfeitamente. O coração, muitas vezes, só aprende a não ser avarento através da disciplina severa da doação constante. A gente não espera sentir vontade para agir. Nós simplesmente agimos. Nós agimos e, ao fazê-lo muitas vezes, treinamos o nosso cérebro para entender que doar não ameaça a nossa sobrevivência. O ato constante de repartir quebra o instinto de escassez. Você investe não apenas no necessitado, mas na formação do seu próprio caráter. Eu compreendo a analogia da academia, mas olha, essa ideia de treinar o coração através de um comportamento me parece uma leitura muito comportamentalista, quase utilitária. Você acha? Sim, especialmente de um texto que é, em sua essência, profundamente teológico. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Qual seria? Qual é o propósito último dessa caridade? Qual é a métrica definitiva que julga se esse ato foi válido ou não? Para mim, o texto resolve esse nosso debate na sua conclusão lógica. Onde? Exatamente. A passagem nos lembra que, e preste atenção nisso, Deus não observa somente a oferta, mas também a intenção que acompanha. E eu concordo que ele observa a intenção. Mas deixe-me concluir o raciocínio, porque essa é a peça central. Se o Senhor, que é o juiz final dessa instrução, julga e observa a intenção, então a pureza interna é, em última análise, a métrica de sucesso da generosidade. Certo, mas a oferta também é observada. Pense bem, a oferta em si é visível aos homens. O seu vizinho pode ver que você doou cestas básicas, a comunidade pode aplaudir a sua constância, a pessoa que recebeu está alimentada. Tudo isso é visível. Exato. Mas a intenção é o território exclusivo do olhar de Deus. Você está dizendo que o olhar social não importa, apenas o divino. Exatamente. Se Deus se dá o trabalho de observar a intenção que acompanha a oferta, ele está validando que a caridade não é apenas uma política pública de distribuição de renda no antigo Israel. É um teste profundo do caráter humano. Ok, é um teste. O material afirma que a verdadeira generosidade nasce do reconhecimento de que tudo vem de Deus.
E veja bem, esse reconhecimento não é uma ação das mãos, é um salto cognitivo, é espiritual. Mas não podemos descartar as mãos. Se eu dou repetidas vezes, como na sua academia moral, mas internamente eu acredito que o mérito daquela riqueza é puramente meu e que eu estou fazendo um enorme favor condescendente ao próximo, bem, a minha intenção está completamente corrompida. O olhar de Deus perfura a mecânica das mãos e vai direto à fonte. Tensão. E usando isso quase como uma desculpa para anular o imperativo da ação. Não é uma desculpa. Você está separando Deus da sua própria natureza prática. Como assim? A natureza de Deus não é puramente boa intenção? Olhemos rigorosamente para o que o material diz sobre o caráter de Deus. O texto afirma que a generosidade aproxima o homem do caráter do próprio Deus, que sustenta e provê. Certo. Sustentar e prover são o quê? São verbos de ação concreta, física e tangível. Deus não fica apenas no céu sentindo uma profunda e pura compaixão pelo mundo. Ele provê. Ele sustenta a criação materialmente. Mas ele provê a partir do seu amor, não de uma obrigação mecânica. Sim, mas a prova do amor é a provisão. Quando nós engajamos na ação de repartir, mesmo que o nosso coração ainda esteja meio enferrujado, sabe, lutando contra o egoísmo humano, nós estamos imitando na prática a mecânica da providência divina. Imitando, sim, mas ainda falta a essência interna. Além disso, o texto afirma categoricamente uma das frases mais fortes do material. Ele diz: "O que sai das mãos em misericórdia retorna em graça." Sai das mãos. Exatamente. Note a primazia da ferramenta física. A intenção precisa se materializar nas mãos. O sustento físico que nós oferecemos ao necessitado é a própria imagem de Deus operando na Terra através de nós. Mas isso não diminui a importância do coração. Se a gente dependesse exclusivamente de ter uma intenção 100% pura para validar a caridade, a provisão no mundo falharia constantemente. Por quê? Porque nós somos humanos e somos falhos nas nossas intenções. É verdade, nós somos. Tem dias que estamos egoístas, mas o mandamento garante que o pão chegue à mesa do pobre. A aproximação com o caráter de Deus se dá por assumir esse papel prático de sustentador, garantindo que não haja necessidade não atendida quando estiver ao nosso alcance. Olha, eu vejo a força pragmática do seu ponto. É inegável que os verbos são de ação. Mas nós precisamos lembrar que, quando tentamos emular a ação de Deus, essa ação nele é perfeitamente alinhada com a sua natureza bondosa. O dever pelo dever, puramente pragmático, corre um risco enorme que você parece minimizar aqui. Que risco? O de alimentar pessoas de forma burocrática. O risco de criar um fariseu. O risco de criar alguém que cumpre meticulosamente a regra de repartir recursos, que doa os 10% exatos, mas cujo coração permanece frio, distante e até desdenhoso do sofrimento humano. Esse é um ponto válido. Quando o material adverte repetidamente que o coração não deve ser mau, ele está justamente tentando evitar essa fratura existencial entre o que eu faço e o que eu sou. Sim, a integridade é importante. A verdadeira paz não vem apenas de saber que você transferiu fundos ou que entregou uma sacola de roupas. Ela vem da integridade de ter feito isso como um ato de compaixão genuína sem medir o custo interno com amargura. É um perigo real focar exclusivamente no dever e criar uma casca vazia de justiça. Eu admito isso sem problemas. O ativismo vazio é uma armadilha, né? Com certeza. No entanto, o perigo oposto, do ponto de vista de quem está passando necessidade, é infinitamente mais letal. Você se refere à omissão? Exatamente. Se nós paralisarmos a doação, se ficarmos esperando até que possamos garantir que o nosso coração está iluminado, que o dinheiro vai sair sem nenhum peso ou sem aquele arrependimento natural sobre a perda de um recurso que nós suamos para conquistar, a caridade diminui muito. A caridade no mundo vai simplesmente secar. O material contrapõe de forma brilhante duas visões de mundo, a do avarento e a do sábio. Lembra? Sim, claro. O avarento vê a doação como diminuição. O sábio entende que ela é multiplicação. Isso. E olha como isso é profundo. O avarento não é só o cara de desenho animado que guarda dinheiro no colchão. É a pessoa cuja visão de mundo é um jogo de soma zero. Tipo, se eu der R$20 para você,
eu tenho R$ 20 a menos. É a matemática fria. Ponto final da lógica básica. A sabedoria descrita no texto é ter a coragem de agir contra essa lógica da física econômica básica. A sabedoria age, ela distribui, confiando na promessa de que essa ação de dar cria uma economia diferente, uma economia de graça. Entendo. O foco do texto está na obediência corajosa de estender a mão, mesmo muitas vezes confiando no processo. A intenção é importante como um termômetro da alma, mas é a ação que põe comida na mesa e sustenta o mundo. O que me chama muito a atenção, escutando atentamente as suas ponderações e analisando a dinâmica do nosso debate, é como o material de Deuteronômio não permite que nós escolhamos um atalho confortável. Ele é um texto que encurrala a gente, de certa forma. Totalmente. Para resumir e sintetizar a minha visão nesta reta final, eu reafirmo que a essência profunda deste ensinamento exige uma transformação que acontece de dentro para fora. A verdadeira generosidade, aquela que genuinamente gera a paz e o favor que o texto menciona, deve ser antes de tudo uma atitude da alma. É uma alma que reconhece de forma inabalável que não somos donos, mas apenas repassadores dos recursos de Deus. É uma visão bem profunda. Sob a minha perspectiva, as mãos apenas seguem o comando do coração. Se o coração está azedo, as mãos até podem entregar a moeda, mas a oferta perde seu brilho espiritual e passa a ser julgada por aquele que, como diz o texto, pesa as verdadeiras intenções. E a minha conclusão, em contrapartida, sustenta que, embora a condição emocional e espiritual do coração seja vital, o verdadeiro alicerce operacional da passagem é a garantia de que a ação vem primeiro e transforma o resto. A pedagogia da ação. Exato. O ato constante de repartir é o motor de arranque que ativa a engrenagem da graça. Esse investimento eterno não se faz no mundo das ideias. Ele requer o sacrifício material. Sim, o custo tangível. É essa prática implacável de soltar o que temos nas mãos que ativamente combate a nossa biologia egoísta e nos aproxima do caráter de um Deus que não apenas sente, mas que provê o mundo materialmente. Nós agimos e, ao insistir na ação, nós educamos o nosso coração. É fascinante perceber que, apesar de partirmos de ângulos tão opostos, a intenção pura contra o dever da constância, nós dois concordamos sobre a imensa complexidade que esse texto milenar carrega. Com certeza. Não há espaço para simplismo. O material exige uma união rigorosa e muitas vezes bem desconfortável, entre a sinceridade interna, o comando para que teu coração não seja mau, e a execução inegociável do dever, que é o imperativo de que lhe darás. Sem dúvida nenhuma. E considerar essas múltiplas perspectivas ao analisar uma escritura tão rica demonstra o quanto a prática da caridade é um paradoxo. Um grande paradoxo. É, simultaneamente, a ação mais simples do mundo, entregar algo a alguém, e a mais complexa jornada psicológica que alguém pode enfrentar. Essa tensão contínua entre o que o nosso instinto natural quer reter e o que as nossas mãos são chamadas a soltar oferece muito mais coisas para serem exploradas por quem está nos acompanhando hoje. Exatamente. O que nos leva perfeitamente de volta àquela imagem que propusemos lá no início da nossa discussão. O presente. Isso. Quando nós estendemos as mãos para entregar um presente ou uma ajuda a alguém em necessidade, onde mora a verdadeira essência daquela caridade? É a grande pergunta. Será que o verdadeiro presente é o valor do objeto guardado dentro da caixa, com todo o seu impacto prático imediato? Ou será que o presente definitivo reside na transformação silenciosa e invisível das mãos de quem doa? Mãos que, voluntariamente e com alegria, estão aprendendo a difícil arte de deixar ir. Fica a reflexão para cada um de nós. Obrigado por nos acompanharem em mais esta análise dialética. E até a próxima!